A Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de nesta noite, na primeira noite do ano de 2026, nós nos reunirmos na casa do Senhor para exaltar o seu santo nome. Eu quero aproveitar esta oportunidade e desejar a todos um feliz ano novo, que seja um ano de bênção, de prosperidade, de saúde, crescimento espiritual e unidade para todos nós. Quero aproveitar que você está de pé e convidá-lo a abrir a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 18, versículo de número 3. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre entre o chamado e a conivência. E pedir a oração da igreja, porque quando o Senhor me deu esta palavra, na verdade este versículo, eu li ele quando eu tinha 9 anos de idade. Num certo dia eu estava mexendo na pasta de hinos da minha mãe, do círculo de oração, e dentro da pasta tinha um panfleto das festividades de antigamente. Vocês lembram que a festividade vinha aquele panfleto com tema, programação, né? Palavra do pastor e os hinos que iam cantar na festa. E o tema daquela festividade era esse. E eu li, e esse versículo ficou martelando na minha mente por esse tempo todo. Mas o Senhor nunca tinha me dado uma palavra nele. E quando fomos orientados que estaríamos esta noite ministrando a palavra do Senhor, o Senhor me lembrou deste versículo. Eu entendi que havia uma palavra dispensada para nós esta noite em cima desse texto. Só que o Senhor me disse, Ele acabou de confirmar através da vida do nosso pastor, que hoje eu não viria como um pregador, mas que eu subiria aqui como um profeta. Então eu trago uma profecia aqui esta noite. Eu subo neste altar debaixo do sangue de Jesus para trazer uma profecia para você neste ano. Eu tenho certeza disso porque hoje eu acordei sem voz. E eu falei, meu Deus, se não voltar, vou ter que ligar para o pastor André e falar para ele colocar outro, que a voz não saía. Mas eu falei para Jesus, Jesus, o Senhor me deu a palavra. A voz é contigo. E eu estou aqui para entregar aquilo que o Senhor colocou em meu coração nesta noite. Diz-nos assim, Juízes, capítulo de número 18 e o versículo de número 3. E quando eles estavam juntos da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram, quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Eu vou ler de novo esta última parte. Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Podeis vos assentar. Meus queridos e amados irmãos, eu quero agradecer aqui ao nosso pastor por uma vez mais nos permitir ministrar a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando o nosso pastor, a sua casa, a sua família, como também a minha esposa e a todos os irmãos. Eu fiz um pedido para os bereianos e eu disse para eles, eu sei que vocês estão me ouvindo todo dia, mas vá lá nem que seja para orar por mim, para que Deus tenha misericórdia. Os bereanos estão por aí, glória a Deus. Meus queridos irmãos, o livro de Juízes, ele é um livro que ele vai ser marcado por uma frase que nós vemos ela sendo recorrente dentro deste livro, que é a frase que diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um
fazia o que parecia direito aos seus olhos. Essa frase, ela rege todo o contexto do livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é um livro marcado por um relativismo moral. Como eu disse, cada um fazia aquilo que achava reto. Juízes é um livro marcado também pela ausência de liderança espiritual. A Bíblia diz que não havia rei naquele tempo. O livro de Juízes também é marcado por uma mistura religiosa, idólatra. Nós vamos ver o livro de Juízes com corrupção sacerdotal. E a partir do capítulo 17 de Juízes, até o capítulo 21, que encerra este livro, nós vamos ver aqui aquilo que se chama de apêndice dos Juízes, que é uma série. Esse capítulo ele não vem numa ordem cronológica, mas ele vem trazendo e narrando alguns fatos, e acredita-se que os fatos narrados a partir do capítulo 17, eles ocorreram logo após a morte de Josué, até porque no capítulo 18 vai nos afirmar que a tribo de Dan ainda não havia um território fixo, um território permanente. Então mostra que ainda as terras não haviam completado a sua divisão. Então isso mostra que estes capítulos 17, 18, 19, 20, 21, eles vão ser narrados de um tempo mais próximo à morte de Josué. Mas ele vai nos trazendo algumas informações para nos mostrar e nos esclarecer a realidade após este período. Quando nós lemos o capítulo de número 17, o capítulo 17, ele começa nos narrando uma história de um homem chamado Mica. Mica, a Bíblia diz que ele roubou um dinheiro da sua mãe. E ao roubar o dinheiro da sua mãe, a sua mãe, ela vai proferir uma maldição para aquele que roubou o seu dinheiro. E a Bíblia vai dizer que Mica então devolve a quantia para a sua mãe. Quando ele devolve a quantia para a sua mãe, a Bíblia diz lá no capítulo 17, versículo 3, que a sua mãe vai consagrar aquele dinheiro ao Senhor. Ela consagra o dinheiro ao Senhor. E após ela consagrar o dinheiro ao Senhor, ela vai entregar o dinheiro de volta para Mica, para que Mica agora, e ela vai dar uma ordem para que Mica, ele fosse construir uma imagem de escultura. Aqui nós vemos algo interessante. Observa que a mãe de Mica recebe o dinheiro que foi roubado, e ela profere que aquele dinheiro seria consagrado ao Senhor. Mas após ela consagrar o dinheiro ao Senhor, ela entrega ao seu filho para que o seu filho pudesse fazer algo que Deus disse que era maldito. Porque lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 15, Deus vai dizer: maldito é o homem que fizer uma imagem de escultura. Mas esta mulher pega o dinheiro e diz: eu consagro a Deus. E após consagrar a Deus, ela olha e diz: faz uma imagem de escultura com este dinheiro. Pega ele e utiliza para fazer uma imagem de escultura. Observa que ela está consagrando com seus lábios, mas não está obedecendo aquilo que Deus havia predito lá atrás. Observa que ela está usando de artifícios aquilo que foi
consagrado ao Senhor para legitimar o seu pecado de fazer uma imagem de escultura. Aqui eu entendo que aquilo que é consagrado a Deus, ele serve exclusivamente para o propósito de Deus, e não podemos desvirtuar aquilo que é de Deus, consagrado a Deus, para outra finalidade, porque isto é profanação. O que é consagrado a Deus, é Deus quem regula o uso. A boa intenção não santifica a desobediência de fazer o que Deus não mandou fazer. Observa que ela consagra, mas ela vai utilizar o consagrado para outras finalidades. Mas enquanto eu estudava isso, o Senhor foi me mostrando, porque a Bíblia diz que aquilo que é consagrado ao Senhor, santíssimo é. Isso significa que quando consagramos algo a Deus, o consagrado, aquilo que consagramos, deixa de ser comum e passa a ser exclusivo de Deus. Usar o que é de Deus, o que foi consagrado a Deus, para outras finalidades, é desviar o que é sagrado. E eu preciso que você entenda isso daqui esta noite, porque o que pertence a Deus não pode ser adaptado ao gosto humano, à vontade humana. Eu anotei aqui que aquilo que é sagrado não é flexível, é exclusivo. Uma vez consagrado, é dele. Uma vez consagrado, pertence a ele. Eu preciso entregar o que Deus colocou no meu coração esta noite. Se você consagrou, não é mais teu. Se consagrou o instrumento, não dá para tocar aqui e tocar lá, é dele. Se consagrou a voz, não dá para cantar no altar e cantar lá fora, é dele. Se consagrou a vida, não dá para viver uma coisa aqui e viver outra coisa lá fora, é dele. Raio Ramá da Calaço, derreia sobre a Anaragalacergue. O Senhor está dizendo a alguém aqui esta noite: não brinque com o que é consagrado. Não desvirtue o que é consagrado. Aleluia, 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 aleluia. Porque consagrou e disse: se o Senhor fizer, eu vou fazer para a tua glória. Deus fez, agora quer desvirtuar o que consagrou. Aleluia. Mas Deus está dizendo: não ponha a mão. Não ponha a mão. Consagrado é meu. Consagrado é meu. A voz já me pertence. Até a vida que tu tem é minha. Porque eu já recebo autoridade para liberar uma palavra aqui, que tem alguém aqui que não era nem para estar vivo, mas disse: Senhor, se o Senhor me der vida, a minha vida eu vou gastar para ti. Consagrou para ele e agora quer fazer o que quer. Deus está dizendo: não é mais teu, nem a tua vida mais te pertence. Foi consagrado, é exclusivo, é para o uso dele, é para a vontade dele. Se consagrou, pertence a Deus. Tudo que é consagrado deve permanecer sob o governo do Senhor. Consagrado não se manda. Consagrado não faz o que quer.
Consagrado não vive como quer. Consagrado não vai para onde quer. Consagrado diz eu vou, e Deus diz é consagrado, fica onde eu mando, faz o que eu mando. Eu prego porque eu tenho autoridade aqui dada por Deus para pregar esta palavra. Goste quem gostar, aceite quem aceitar, mas assim diz o Senhor nesta casa: eu inicio um ano de alinhamento, e eu não aceito mais dividir. Sobre a ou é meu ou não é, ou me serve ou não serve, ou vive para mim ou não vive. Eu não aceitarei mais divisão. Estou aqui e estou ali. Está na hora de escolher. Ou consagra, ou entrega, ou dá licença, porque tem alguém para consagrar. Mas não dá para dividir mais. Observa que o capítulo 17, o versículo 3 e o versículo 5 vai dizer que Mica fez 4 coisas com este dinheiro. Primeiro, Mica fez uma imagem de escultura, que no seu original aqui é Perseu. Essa imagem de escultura é uma intenção, uma tentativa de materializar Deus. Vamos fazer aqui uma imagem, vamos materializar Deus. É uma forma de tentar controlar Deus, colocar Ele no controle. Se eu faço, vai ser do meu jeito. Se a imagem é minha, eu faço como eu quero. Porque tem gente achando que ele pode servir a Deus, mas Deus tem que se adaptar a ele. Segundo, ele vai fazer uma imagem de fundição. A imagem de fundição era feita com prata, com ouro. É uma imagem mais cara, mais valiosa. Tem um preço mais alto. É o metal derretido que era utilizado. Isso daqui representa quando nós fazemos e construímos o nosso Deus na base do nosso valor, do valor financeiro, daquilo que possuímos, do materialismo. O meu Deus se torna aquilo que é lucrativo. O dinheiro começa a mandar e passamos a nos confiar no dinheiro. Não, mas eu tenho a imagem de fundição. Não, mas eu tenho a imagem de fundição. Essa daqui é a minha segurança. Eu estou resguardado. Terceiro, ele vai fazer um éfode. O éfode aqui é a vestimenta sacerdotal. Ele faz a imagem, agora ele constrói um éfode. É a vestimenta do sacerdote legítimo. Mas ele está fazendo algo que é legítimo para usar naquilo que não é legítimo. Em quarto lugar, ele vai fazer um terafim. Terafim eram ídolos domésticos. É mais ou menos assim: eu até sou crente, mas eu tenho uns amuletos, eu tenho umas superstições, eu tenho uns objetinhos ungidos. Eu sou crente, mas de vez em quando eu tenho que ir lá na casa daquela irmã para ela orar por mim, dar uma revelação. É ídolo doméstico. Porque quando Deus precisa falar com alguém, Ele sabe muito bem aonde te encontrar. E se tu está precisando de oração, a Bíblia te dá a receita hoje aqui. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai em secreto e ele vai te ouvir. Não precisa de terafim, tu tem acesso. Observa que Mica pega aquilo
E ele vai transformar a sua casa em um santuário privado. Ele cria a sua própria religião. Ele forma o seu próprio sacerdócio. Ele inventa a sua própria forma de adoração. Esse é o verdadeiro sentido da frase. E cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quando a Bíblia termina de narrar a história de Mica, dentro desse contexto, após Mica construir aquilo que ele chama de a casa dos deuses, Mica tem a casa, Mica tem os deuses, Mica tem o éfode. Mas aí no versículo 7 entra em cena aquele que a Bíblia chama de o levita. Um levita que vem da terra de Judá. É claro que a expressão vem da terra de Judá, aqui está falando do território geográfico. Ele é da tribo de Levi, mas estava habitando em Judá. Este levita, o capítulo 18, versículo 30, vai dizer que ele é filho de Gerson, neto de Moisés. Algumas versões bíblicas, a palavra não vai estar Moisés, vai estar Manassés. Porém, no texto original, a versão ali diz Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés. Com o passar do tempo, foi alterado o nome, e foi colocado dentro do nome Moisés a letra Nun. E agora o nome de Moshe, ele passa a ser Manassés. De Moisés, passa a ser Manassés. E por que se faz essa alteração? Se faz essa alteração porque os judeus tradicionais, eles não querem ver o nome de Moisés, o maior líder, ligado a um levita que desvirtuou o seu ministério. Para que isso não aconteça, eles mudam. Mas a Septuaginta, a Vulgata, os pais da fé, a tradição judaica, a Bíblia King James, a Bíblia NAA, todas elas utilizam a palavra Moisés. Fica muito claro que este levita tem origem, é descendente do maior líder. Mas o texto vai dizer que o levita se apresenta, e ele vem vindo, e o versículo 8 diz assim: e andava ali, procurando um lugar. É neto de Moisés, tem origem, mas não tem direção, não tem clareza do chamado, não tem identidade, e não entendeu o seu propósito. O levita chega na casa de Mica. Mica tem a casa, Mica tem os deuses, Mica tem o éfode, mas falta alguém para servir. O levita tem chamada, o levita tem vocação, o levita tem origem, mas o levita está vagando sem destino. E há um problema quando a gente não tem destino e não tem certeza daquilo para qual fomos chamados. É que qualquer oportunidade nos fisga. O levita chega diante de Mica, e Mica vai fazer algumas propostas e ele fica ali. Quando chega o capítulo 18, os homens de Dan, que ainda não haviam encontrado terra, chegam na casa de Mica e encontram o levita. E eles vão fazer 3 perguntas para ele. A primeira pergunta que eles fazem para o levita é: quem te trouxe aqui? Essa pergunta de quem te trouxe aqui revela a
motivação do coração. É como se ele estivesse dizendo: o que te moveu para vir? Qual a motivação que te faz estar aqui? O que guiou as tuas decisões para permanecer aqui? E quando voltamos no capítulo 17, nós vamos ver a motivação do levita. Ele não está ali porque foi chamado. Ele não está ali porque foi guiado por Deus. Ele não está ali porque Deus mandou ele ir. Ele está ali porque Mica falou assim: eu já tenho o templo, eu já tenho os deuses, eu já tenho o éfode, mas eu preciso de alguém. Tu nem é sacerdote, mas já é levita, está mais perto. Te dou roupa, te dou comida, te dou salário, e tu cuida da casa dos deuses. Mica fez uma proposta com uma bolsa ministerial para o levita. E o levita está dizendo: eu não tenho para onde ir mesmo. Eu estou procurando um lugar para ficar. E o texto ainda diz assim, que ele olha e diz: o Senhor me fez bem. Ainda colocou Deus no meio da conversa. Mica está fazendo uma proposta. E o levita está usando a conivência, dizendo: para mim é bom. Para mim a proposta é boa. E se a proposta é boa, eu fico aqui. Mas não está lá porque Deus mandou. Não está lá porque Deus orientou. Ele não foi lá por causa de uma missão. Ele está lá por causa da oportunidade. A motivação que levou ele ali não foi chamada. A motivação que levou ele ali foi conivência. Ele precisa de alguém para cuidar da casa, e eu preciso de um bom salário. Aqui eu vou fazer a minha aposentadoria. Ele precisa de alguém para administrar, e eu me coloco à disposição. Ele está fazendo alguma coisa, mas está fazendo com as motivações erradas. Eu quero esta noite dizer a alguém aqui, que aqui não basta apenas fazer. Aqui o que serve é a motivação com qual eu estou fazendo. Nós estamos no começo do primícias do ano de 2026 e há uma pergunta a nós aqui esta noite: quem te trouxe? Nós estamos num trabalho chamado primícias. Mas qual a motivação que fez você vir aqui hoje? Veio aqui por barganha? Eu vou lá porque Deus tem que fazer o ano todo para mim. O meu Deus não entra em barganha. Qual é a tua motivação neste culto, nesta noite? Eu vou lá, mas eu quero isso em troca. É conivência. Mas o que te trouxe aqui vai determinar se você permanecerá aqui. Sabe por que tem tanta gente que vem para a igreja e daqui a pouco vai embora? Porque veio com a motivação errada. Ele vem querendo algo, aí se Deus não fizer, não me serve. Motivações erradas. E o Senhor disse algo para mim enquanto eu estudava isso: tem muita gente fazendo, mas tem muita gente fazendo com motivações erradas. Deus não se impressiona por aquilo que a gente faz, Ele sonda o que nos motiva, pois a Bíblia diz que Ele discerne os pensamentos e a intenção do coração. Tem gente cantando, mas não está cantando para adorar a Deus. Tem gente na frente, mas não está fazendo para o bem da obra de Deus.
Tem gente trabalhando, mas não está trabalhando para a glória de Deus. É tão certo que se não falar o nome dele, desmotiva. Porque a motivação está errada. Mas Deus está dizendo esta noite: quem te trouxe? Quem te trouxe? Porque se foi na motivação certa, com aplauso ou sem, continua. Sendo visto ou não, continua. Se alguém se lembrar de você ou não, a motivação é lá, ó. E se a motivação é Ele, as coisas daqui não impedem eu de fazer. Mas vamos continuar. Eles vão fazer a segunda pergunta. A primeira revela a motivação, mas a segunda vai revelar o propósito. A pergunta é: que fazes aqui? Qual é o teu propósito aqui? Observa que essa pergunta vai mostrar algo para o levita e entra em contraste com ele. Porque o levita está na casa com um éfode sacerdotal, mas ele é levita. E Deuteronômio vai dizer também, Números, que Deus chamou os levitas para que eles transportassem o tabernáculo, para ensinar a lei, para funções musicais, para vigilância, para assistência dos sacerdotes. Porém, somente a descendência de Arão é que tinha legitimidade de exercer o ofício sacerdotal. Quando pergunta qual é o propósito de você estar aqui, Mica, ele está servindo como um sacerdote particular. Mas há um problema. Observa que ele está fazendo. Observa que ele está trabalhando. Observa que ele está servindo. Mas está fazendo naquilo que não foi chamado para fazer. Porque ele é levita. Mas se autoproclamou sacerdote. E enquanto eu estudava isso daqui, o Espírito Santo falou para mim: não basta só fazer, tem que fazer o que eu chamei para fazer. Não dá para um levita achar que ele é sacerdote, porque levita é levita. Pode ser neto de Moisés, pode ser da origem de Moisés, mas nem Moisés foi sacerdote. Deus disse: tu é o libertador, mas teu irmão é o sacerdote. E só a linhagem dele é que vai resolver o trabalho sacerdotal. Mas ele está olhando e está dizendo: eu estou aqui, não tem ninguém mesmo? E Mica está olhando e está dizendo: é melhor alguém que é levita, porque pelo menos já faz parte da tribo. Porque tem alguns que acham: não, deixa isso daí, pelo menos está servindo. Não, deixa aí, pelo menos já faz parte. Mas Deus está dizendo: eu não aceito se não foi chamado para isso. Pode estar fazendo, mas se não estiver fazendo o que Deus chamou, não tem serventia para Deus. Observa que Mica, que Jonathan aqui, ele está se auto-garantindo pelo legado. É mais ou menos assim: não, eu posso, eu tenho direito de ser sacerdote, afinal, eu sou descendente de Moisés. E é assim que começam a usurpar aquilo que Deus não mandou.
É quando começa assim: não, mas eu estou nesta igreja desde o primeiro templo. Isso não te faz ser chamado. A palavra pode ser forte, mas veio do céu. Não, mas eu sou desta igreja desde antigamente. Meu pai colocou a primeira pedra. Não é porque Moisés fez que você tem direito de usurpar o que Deus não te chamou para fazer. Deus está dizendo aqui para alguém esta noite: cada um permaneça naquilo que fostes chamado, sabendo. Eu prego com muito temor aqui nesta noite, mas o Senhor está dizendo: está fazendo muito e não está realizando nada, está gastando demais e não está produzindo nada, porque está fazendo o que eu nunca mandei você fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Mica tinha tudo para ser um grande levita, mas preferiu ser um péssimo sacerdote, porque decidiu fazer o que Deus não chamou para fazer. E quando a gente sai daquilo que Deus chamou a gente para fazer, a gente pode fazer demais, mas não dá resultado nenhum. Para o céu não, para Deus não. Ele está ativo demais, mas ele não está produtivo. Ele está ocupado demais, mas não está frutífero. Ele estava fazendo muito, mas não fez nada do que Deus mandou. Ele não tinha autorização, mas usurpou o lugar que não era dele. E aqui nós vemos um levita que está fora do lugar, um sacerdócio que Deus nunca deu, um altar que Deus não pediu, e uma adoração que Deus não reconhece. Mas nesta noite, Deus está dizendo para alguém aqui: naquilo que eu te chamei, tem graça, tem unção. Tem gente que foi chamado para ser sacerdote e vai ter graça no sacerdócio. Mas tem gente que foi chamado para ser levita, mas também tem graça para ser levita. Tem gente que foi chamado para liderar e tem graça quando lidera. Mas tem gente que foi chamado para ser liderado, mas tem graça quando realiza. Tem gente que foi chamado para pregar e tem graça quando prega. Agora coloca o Aminadab para cantar. Só os bereanos dizem que eu canto bem, porque não é o lugar que Deus me chamou. Aí quando a gente está no lugar que Deus não chamou, não flui. A unção não vai. Trava a graça de Deus. Trava. O pastor André uma vez ele usou aqui na reunião de obreiros, que às vezes pega um diácono e leva ao presbitério. Era um excelente diácono e estragou ele no presbitério. E esse é um exemplo de quando nós estamos fazendo aquilo que não fomos chamados para fazer. Mas Deus está dizendo: fica naquilo que eu te chamei, porque naquilo que eu te chamei para fazer, você vai ver a minha graça fluindo. Sirva onde Deus te colocou. Sirva onde Deus te colocou. Sirva onde Deus te colocou. Eu vou repetir: sirva onde Deus te colocou.
Eu vou dizer de novo, porque eu estou debaixo de autoridade esta noite, e que Jesus me cubra com seu sangue por causa desta palavra. Mas Deus está dizendo: não queira o que você não foi chamado para fazer, isso pode te destruir. Fica onde eu estabeleci. Aleluia, aleluia. Mas sabe qual é o problema, irmão? É que o capítulo 18, verso 20 vai dizer que ele está fora do lugar, está fazendo o que Deus não chamou ele para fazer. Mas o versículo 20 do capítulo 18 vai dizer que ele estava com o coração alegre. A capacidade do ser humano de conseguir se alegrar estando fora da vontade de Deus, fazendo o que Deus nunca mandou fazer, mas ele ainda consegue se alegrar. Sabe por que ele está alegre? Deixa eu traduzir nas minhas palavras. Rapaz, esse negócio de ser levita é pesado demais. Tu já viu o peso dessa arca? Carregar esse negócio nas costas. É melhor ficar aqui no sacerdócio só ministrando. Rapaz, ter que desmontar tabernáculo, erguer tabernáculo e desmonta, aí a nuvem para, aí monta, aí a nuvem levanta, aí vai, aí a nuvem acabou de parar, já está levantando de novo, aí faz, desfaz. É melhor ser sacerdote. É melhor estar aqui. Não, eu não quero saber desse negócio de ficar ajudando ali, não. Eu prefiro ir lá para o púlpito. Eu prefiro ministro. Isso daqui é mais cômodo. Você que pensa, só acha que é mais leve quem nunca foi chamado para fazer. Porque quem foi chamado por Deus sabe o peso da chamada. E eu recebo aqui agora, aleluia, não julgue a carga do teu irmão, porque o sacerdote está ministrando e você acha está tudo bem, mas você não vê a carga pesada sobre ele. Aí você pensa, eu quero porque é melhor, porque é ele que aparece. Não, o levita não aparece não. Rapaz, a gente chega lá, o pastor fala, todo mundo para o primícia. Aí fala para o levita, você fica lá fora, cuidando do carro. Não quero esse negócio não. Mas se Deus te chamou lá, faz lá. Porque eu estou aqui hoje ministrando, mas enquanto eu estou ministrando aqui, durante o dia alguns levitas mandaram mensagem para mim. Eles não estão com o nome no cartaz, mas eles estavam orando por mim, dizendo, Senhor, usa teu filho. Eles estão dizendo, eu não vou estar lá pregando, mas eu tenho uma missão aqui, orar por você. Fica naquilo que Deus te colocou para fazer e faça com alegria, porque nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. A terceira pergunta que ele vai fazer para o sacerdote é: o que é que tens aqui? Essa pergunta, ela vai para dois sentidos. Primeiro ele está perguntando o que tem na casa, e nós já vimos o que tem na casa. Mas esta pergunta é uma pergunta direcionada a ele. O que tu tens? Qual é a tua legitimidade para estar onde você está? O que tu carrega? O que tem aí dentro de você? O levita tinha tudo, menos o que precisava. Tinha uma identidade distorcida,
tinha uma aliança indevida, ele tinha ídolos escondidos, tinha um ministério vendido, tinha uma fé misturada e tinha uma vida desconectada do seu propósito. Mas a pergunta de Deus para nós esta noite, para encerrar este pensamento: o que tu tens? Por que essa pergunta vem para nós aqui no primeiro dia? Porque aquilo que eu tenho dentro sai. A Bíblia diz lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Lucas capítulo de número 6, versículo 45 vai dizer: o homem bom, do bom tesouro no seu coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O que eu carrego dentro, uma hora começa a sair para fora. Se aí dentro tem bênção, vai sair bênção. Se aí dentro tem obediência, vai sair obediência. Se aí dentro tem unidade, vai sair unidade. Mas se não tem, não vai dar para esconder muito tempo não. Uma hora sai. Não, aquela coisa na frente parece que é o mais humilde, mas por trás, mais uma hora sai. Porque o que sai é o que o coração está cheio. Mas se eu perguntasse para um homem chamado Moisés, como Deus perguntou para ele: o que tu tens? Se nós observarmos quando Deus chamou Moisés, irmãos, Moisés não era a melhor escolha, nem ele mesmo entendia isso. Tanto que quando Deus disse para ele assim: olha, eu tenho uma missão aí para você, ele falou: Senhor, eu agradeço a oportunidade, mas eu tenho um candidato melhor. Tem o meu irmão Arão. Pensa num homem bom, a oratória dele é impecável, ele prega demais, fala bem. Agora eu sou pesado de língua, esse negócio não é para mim não. Aí Deus olhou para ele e falou assim: rapaz, realmente Arão é bom, só que tem um problema, Moisés. Na primeira vez que ele vai assumir como interino, ele já vai ouvir o povo e vai levantar um bezerro, que ele não serve nem para ser interino, ele só serve para ser eco da tua voz. Porque ele é um bom eco. Agora quem tem cajado de autoridade é tu. O que tens nas mãos? Eu tenho um cajado. Pois é, Arão, ele tem até uma boa fala, mas a autoridade quem tem é você. E tem dia, Moisés, que a fala não resolve, o que resolve é a autoridade. Tem dia, Moisés, que o falar bem não resolve, o que resolve é dizer para a rocha: rocha, jorra água, e ela jorra. Tem dia, Moisés, que a palavra branda não vai resolver, o que vai resolver é dizer: marcha, porque hoje esse mar vai dividir. E o mar... sobre aqueles que estão no propósito que Deus estabeleceu, tem autoridade para exercê-lo. Aleluia. E nós temos que entender que Moisés é líder, tem unção para líder, tem graça para líder, tem chamado para líder. E Arão é um bom sacerdote, tem missão para ser eco. Que Deus disse: tá bom, vou colocar ele no pacote, mas vai ser assim: eu falo com você, você fala com ele, aí ele usa o talento dele e grita para o povo. Não era mais fácil Deus falar com Arão? Mas Deus sabe quem ele chamou para cada propósito. Tem muito Arão que, se assumir o lugar de Moisés, vai encher de bezerro. Aleluia.
Mas Deus está dizendo para Arão aqui esta noite: continua sendo o eco dele. Porque como eco dele você tem a vara que floresce e ainda ouve primeiro. Porque antes do povo ouvir, ele conta para você e diz: agora conta para o povo. Segundo, se nós perguntássemos para Davi: Davi, o que é que tu tens, Davi? Davi ia dizer assim: olha, eu sou um pastor de ovelha. Mas quando Saul fica endemoniado lá no arraial, eu tenho harpa aqui que eu toco todo dia. E quando eu chego lá, o demônio diz: eu já conheço ele, estou saindo. Davi, o que tu tens, Davi? Olha, eu só sou um pastor de ovelha. Mas quando o gigante começa a gritar no arraial, eu chego lá e digo: eu tenho pedra na mão. Porque quem está no chamado e na vocação certa, quando ele chega, ele tem autoridade para resolver. Se eu perguntasse para Amós, o que tu tens? Amós ia dizer assim: rapaz, eu sou boiadeiro, eu cuido do gado, sou catador de sicômoros. Mas tem uma coisa: eu não tenho identidade de sacerdote, eu não sou filho de profeta, não fiz a escola de profeta, não sou profeta, mas tenho uma mensagem. Eu não faço parte do ciclo, eu não sou da turma, eu não faço parte dos dali, eu sou lá do interior, mas lá, e não sou nem o primeiro, fico lá atrás cuidando do boi. Mas o Senhor chegou lá e disse para mim: olha, você não vai ter muita coisa não, tu não vai ter título, tu não vai ter nome, mas eu vou te dar o que você precisa para exercer. O quê? Eu vou te dar uma mensagem, e com uma mensagem eu cumpro o meu chamado. Se eu perguntasse a Elias, e esse daqui eu gosto dele: o que tu tens? Ele estava tão confuso na caverna que nem ele sabia mais. Tanto que o anjo chegou lá, deu comida para ele, ele comeu, voltou a dormir, o anjo foi de novo. Daqui a pouco o anjo perdeu a paciência, falou: que fazes aqui, Elias? Ele falou: ah, rapaz, estou desanimado. O anjo olhou para ele e falou: eu vim aqui lembrar o que você tem que você não sabe. Você está na caverna, está querendo morrer, mas tu ainda tem unção para ungir reis, e inclusive tem unção para ungir um profeta no teu lugar. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Elias, caverna não é lugar de quem foi chamado, porque o que você carrega tem que transbordar sobre alguém. E enquanto eu estava recebendo esta palavra, o Espírito Santo disse que nesta noite eu estaria pregando a alguém que está querendo se esconder, dizendo: eu vou ficar aqui na minha solitude, escondido, não quero saber mais de nada. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: eu vim te lembrar que você está carregando alguma coisa, e solitário, escondido, você não serve, porque profeta escondido em caverna não tem serventia. Quem tem azeite para transbordar tem que estar perto de gente, tem que estar perto de alguém. Você sabia que tu ainda carrega azeite? E o que eu acho lindo é que o anjo diz para ele assim: volta pelo teu caminho. Tu errou a rota. A tua rota é para transbordar sobre reis e profetas. E tu está aqui com azeite guardado, escondido. Mas está na hora de tu arrumar teu rumo.
E é bem escrachado que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite. Está na hora de sair desse canto onde tu fica isolado dizendo: aqui tá bom, não tenho dor de cabeça, não tenho ninguém me perturbando. Deus está dizendo: mas está com azeite. E quem está com azeite não dá para ficar escondido. Toma teu rumo, vai pelo teu caminho e começa a transbordar. Sabe por quê, irmãos? Porque o que você e eu carregamos não é para a gente. Sabe por que Deus não te deixa parar? Porque o que Ele te deu não é para você. Ele só te entregou para você transbordar. E como é que você vai transbordar se você está se escondendo? Deus está nos chamando aqui esta noite, porque o Senhor me disse algo enquanto eu estava estudando isso aqui. Ele disse: profeta em caverna é desperdício de azeite. Crente fora do propósito é unção sem função. É ungido, mas não está fazendo nada. Rapaz, Deus chamou, mas não está exercendo. Rapaz, Deus vocacionou, mas está escondido. Agora, quem está na posição certa e sabe o que tem, ele nem precisa ficar correndo atrás de ninguém. Na rotina dele, Deus coloca alguém do lado para ele, ó. Tá Pedro e João indo para o templo orar. Quando ele chega na porta, tem um homem olhando para eles e dizendo: me dá uma esmola. Eles olharam e falaram assim: não tenho ouro, não tenho prata. Ih, rapaz, esse homem está igual eu. Não, mas eu tenho alguma coisa. E o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Coloque-se de pé nesta noite, por favor. O que é que tu tens esta noite? Talvez não era isso que você queria ouvir. Mas Deus está dizendo: tu me pediu tanta coisa para esse ano. E quando é que você vai começar a fazer o que eu te ordenei a fazer? Quando é que você vai sair do teu comodismo e começar a usar o que eu te dei para usar? O que tu tens? O que eu te dei? Como você está usando? Quanto tempo faz que você não usa o dom que eu te dei? Tu me pediu tanto, tu jejuou por ele, tu se quebrantou por ele, tu fez campanhas de oração para eu te dar. Eu te ouvi, eu te entreguei para você se esconder nesta caverna, dizendo: todo mundo parece que está me perseguindo. Para você se esconder nessa caverna, colocando um monte de dificuldade na frente, dizendo: é por isso que eu não faço. Aleluia. E para que tu me pediu então? Tu queres que eu faça tanto por você, e você não tem coragem de fazer o que eu mandei você fazer. Por que tu tem tanto medo? Aleluia.
Até quando vai fugir do teu chamado, do teu propósito e da tua vocação? Aleluia. Eu nunca te disse que o que eu te entreguei seria fácil. Eu nunca te disse que o que eu te confiei não teria preço. Eu nunca falei que não teria desilusão. Mas eu te confiei, porque eu acreditei que você podia ser útil para mim. Assim diz o Senhor esta noite nesta casa. Eu me apresento diante de vós hoje para dizer: tenho visto o teu serviço, tenho visto as tuas obras, mas ainda não estás fazendo o que eu mandei fazer. Estás fazendo muito, estás se desgastando bastante, estás se sentindo sobrecarregado. Era choria maior revacie. Mas o Senhor te diz esta noite: se posicione, pois eu requererei de ti. Porque quando eu te entreguei, eu não estava brincando. Há alguém que está precisando da tua voz. Há alguém que está esperando o teu posicionamento. Há um Eliseu que está esperando você derramar a porção sobre ele. Aleluia. 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 Alinha-se. Derioma Canohe Evaiaço Camanduhi Tebraço Camandubi Tebrastoque Tabanuikidohasi Tergo. Porque assim te digo eu: estou vindo com justiça. Eis que trago nas minhas mãos a minha balança, para pesar as tuas obras diante de mim. Pois eu te digo: cessou o tempo da tua espera. Faça, e faça depressa. Ai, 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 ai. Espírito Santo de Deus, se tu estás nestas palavras esta noite, eu te peço aqui agora: desça com temor sobre esta casa. Ayo, tepia, hado, ide, kema, te, hedia, hayo, tehes, tekel, idarahaya, tora, tebarakas, teke, teriatora, bahatiada, kanahada, tekeria, patakandos, teke, erga, namanakando, daraga, di, heteria, soria, Hamandubria Candora Calasergi Di Canabria Daria Hedaia Subihene Daia Comanda Terga Daia Sergio Hergi. Eu já falei uma vez
Eu já falei segunda vez, mas esta é a última. Ou tu se alinha ao meu propósito, ou eu começo a contagem regressiva. Rei Candoria Sobria, Ene Ressi Eria Sobria, Enia Tokitete Pressio Reba. Pois assim diz o Senhor esta noite: pegue o teu vaso, porque eu começarei a transbordá-lo. Tebria sobre a cantorré, tira sobre a candobria sergio rebaia. Pegue o teu vaso, eita, tebria stiquete, eteria cata. Porque começo hoje a obra. Era sobre. Tá na hora de transbordar. Tá na hora de transbordar. Tá na resto. Camando resie. Terio remaia se. Tempo de transbordar, diz o Senhor. Terabaio e a candorrévia. Já que o inimigo queria tirar minha voz, eu vou sair daqui sem, mas vou entregar tudinho. Terra sobre a Ramaracalacé. Tudinho. Porque eu vim debaixo de autoridade esta noite, e eu sei quem me enviou hoje aqui. Eu vejo unção transbordante. Eu vejo unção transbordante. Eu vejo unção transbordante. Eu vejo unção transbordante. Aleluia. 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 Eu quero de forma muito rápida chamar aqui na frente, mas venha correndo. Você que entende que precisa se posicionar urgente. E aqui eu estou falando primeiro para crente que não está alinhado com o propósito que Deus deu, e o vaso de azeite está no cantinho. E olha o que o Espírito Santo me disse aqui agora: está no canto porque fazia, só que ficou pesado demais, aí preferiu deixar lá. Não quero saber mais de ministério, não quero saber mais de servir, não quero saber mais de liderar. O pastor chama, inventa um monte de desculpa. Não, porque eu não quero. Deixa o vasinho aqui no canto. Deus está dizendo: cadê você? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Mas venha depressa, porque eu tenho pouco tempo. Aleluia. 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 Não dá para fugir mais. Só você que não entendeu isso. Mas naquele dia que tu entregou-se a Ele, dizendo: a minha vida é tua, Ele levou a sério. E uma vez consagrado a Ele, é dele. Você não tem mais domínio. Você pode até tentar fugir, vai se machucar,
vai chorar e depois vai ter que voltar para cumprir o que Ele mandou. Ouviu, Letícia? Porque Deus ainda tem propósito com você. Eu disse que eu trago uma profecia aqui nesta noite. Porque não dá para viver uma unidade eu sendo egoísta, segurando o azeite que Deus deu. Não dá. Deus está contando contigo neste tempo. Bianca, tem mais ainda. Tu fez e fez. Mas Deus está dizendo, ainda não chegou no limite. Tem azeite no vaso. E Ele vai te usar e elevar ainda mais esse nível. A entrega é maior, mas a satisfação de cumprir é muito maior. Ele vai cuidar, Ele vai sustentar, Ele vai segurar e te dar contentamento que tu ainda não sentiu na tua vida, porque Ele está te dizendo, tu fez, mas ainda tem azeite no teu vaso para fazer mais, diz o Senhor aqui nesta noite. Aleluia. Tem azeite ainda aí. Ainda não cessou o teu trabalho. Ainda não chegou o tempo do teu descanso. Porque ainda tem azeite para transbordar sobre uma geração, diz o Senhor. A igreja estende as mãos para cá, por favor. É muito sério o que Deus está fazendo aqui nesta noite. Deus está te colocando de novo na direção certa, para cumprir a missão. Mas nesta noite Ele te dá uma garantia: eu serei contigo. Pai de eterna bondade, misericórdia e graça, ah, Jesus, oh Jesus, Tu podia trazer outro para trazer esta palavra, mas me confiou e eu senti o peso dela nesses dias. Mas eu não podia fugir, pois como Amós eu subi neste altar hoje com uma palavra. Ah, quantos azeites estavam sendo desperdiçados. Quantos estavam, Senhor, no seu canto, não porque foram negligentes a vida toda, mas porque fizeram e se cansaram. Tal qual Elias, querendo ficar na caverna para sempre. Mas o Senhor até permite por um tempo. Mas hoje o Senhor quis requerer. Às vezes o que tu pedes é pesado, Senhor. Tem dia que renunciar à nossa vontade para aceitar a tua é pesado. Mas o Senhor nos chamou, nos escolheu,
nos consagrou. Não dá para fugir. E já que não dá para fugir, nós nos rendemos esta noite e te dizemos: Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. Deia Soria Raya. Deia Shoda Kadaria sobre a Camandoria. Deia sobre a Sharia Anara sobre a Camadalaça. Tergo Mandoria Bracando da Torre Gandocia. Tamandubria Sergo Mamandoria Sergo Rala sobre a Terga Bananoto Comandubria Sergo. Mas eu te peço agora, visita-nos com a tua presença aqui agora, Jesus. Receba refrigério da parte do Espírito Santo aqui agora. Receba renovo da parte de Deus. Receba convicção do teu chamado. Receba graça para cumprir tua vocação. Aquele que chama é o que te capacita. Recebe unção, recebe poder, recebe ousadia, recebe autoridade, recebe a presença da Candoraba Cala Sergue, a presença dele.